Portal Sol Nascente, tudo bem com vocês? Quem nos fala é o Wesley Vieira e estamos aqui com mais um podcast do Portal Sol Nascente, com a presença ilustre aqui do nosso amigo Mailton, pastor Mailton. Como é que o senhor está? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui. Maravilha. Para mim é uma felicidade. Muito feliz por você ter aceitado o nosso convite de prontidão, assim. Nem titubeou, né? Nem balançou o coração. Eu ainda falei pro Germano, eu não tenho essa... nunca tive esse bate-papo, mas para mim é novidade, vou tranquilo. Então é assim, gente, ó, é novidade para ele, é novidade para nós, é novidade para vocês, que é a nossa audiência, né? Porque como a gente tinha falado aí, nós estamos engatinhando nesse novo projeto, né? O Portal Sol Nascente, o pastor Mailton já tem alguns anos, né? Praticamente para 2 anos, né, Melissa? E o podcast, o senhor está tendo a honra aqui de ser um dos primeiros entrevistadores, né? Nós conversamos aqui com o Germano, eu falei com ele, gente, não faz sentido a gente não conversar com uma pessoa que inaugurou o podcast, né? Que foi o Germano. E quando ele pensou no primeiro convidado, o senhor foi o primeiro que veio na mente dele. Exatamente, foi o que ele falou. Então, para a gente é uma honra. Eu gostaria que você falasse para o pessoal quem é o pastor Mailton. Pastor Mailton, pai, avô, policial militar, pastor, já dirigi 2 igrejas nossas. Hoje eu estou realmente só na parte de adestramento, também sou adestrador de cães, então faço um trabalho particular, né, com os meus clientes e é dessa forma que eu trabalho, tá bom? E vamos conversar mais um pouquinho, mostrar minha experiência como policial militar, como adestrador de cães, como eu entrei na polícia militar. Para mim será uma honra. Maravilha. E é isso aí. O portal do nosso podcast, que a gente inaugurou, é justamente para isso, pastor Mailton, para a gente mostrar um pouquinho da realidade sua, no caso hoje a dele, né, que está aqui, história de vida, resiliência, momentos difíceis, de alegria, de dificuldades, né? Então, eu gostaria de começar, que o povo diz, está no começo. Como é que foi a sua trajetória, a trajetória do senhor, né? Na Polícia Militar? Como é que começou tudo aí? Como é que o senhor entrou na Polícia Militar? Ok. Eu vou falar um pouquinho como eu entrei na Polícia Militar. Na verdade, em 86, 87, eu entrei por Exército Brasileiro, PE. E 18 anos, doido para servir, doido para ser militar mesmo, tinha essa vontade, tinha essa vocação. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei desanimado. Não era aquilo que eu queria, né? Não era exatamente o que eu queria. Mas servi, fui um exemplo lá no Exército, não tive punição, nunca tive nada de errado, né? Sempre fui certinho onde eu estava. Fiquei lá 1 ano e saí de lá. Tem um primo meu que chama Vilmar Brás também, e ele convidou, vamos entrar na polícia? Aí eu, acabei de sair do militarismo, balancei. Aí ele insistiu, vamos lá fazer a prova? Eu falei, vamos lá fazer. Fiz a prova, sem estudar, sem nada, não estava com muito ânimo de realmente entrar na Polícia Militar. Não tinha muita exigência que hoje. Não tinha, não. Hoje é mais difícil. Não tinha exigência tanto. E fiz a prova junto com ele, passamos, e aí, tranquilo. Aí ele chega e fala assim, tem que entregar a documentação, passamos, precisa entregar a documentação. E eu, querendo não. Aí ele insistiu, fui lá e entregamos a documentação. Fomos no mesmo dia, a gente morava junto, na mesma rua. E fomos juntos, entregamos a documentação e assim começou a nossa trajetória. Nós começamos a servir no CP Choque, que hoje é o Batalhão de Choque. Nós começamos a servir lá em 88, 1º de fevereiro de 1988. Então já entrou direto no CP Choque? Não era igual hoje. Hoje é diferente, né? Isso. Hoje o primeiro é na academia e depois teve uma... Exatamente.
mostrar o que, qual a vocação que ele vai entrar, né? Exatamente. Não, na época que eu entrei, em 88, já entrei já direto nesse batalhão, que era chamado de Patamo. Sei. Né? Era Patamo antigamente, ainda tem, na verdade, sei. Mas naquele tempo era mais rígido. Antigamente era os camburão. Era os camburão. Os camburão, e as pessoas realmente se arrepiavam quando nós íamos trabalhar na rua, as pessoas realmente sentiam medo. Era caravana aqui? Era caravana. E... Ela é nascida ainda. Ele falou no internet, aí no caso do exército. Aí, ó, tá vendo? Mas assim, para mim foi uma experiência de vida extraordinária, mesmo tendo vindo do lado do militarismo, né, vindo do exército. Quando eu entrei na PM, para mim já estava tudo tranquilo, então tudo que acontecia lá dentro, as instruções, tirava de letra, o ralo que eu já conhecia, então tirava de letra, né? Tirava de letra. E foi extraordinário. Foram 6 meses também de curso, terminei, continuei lá. Na verdade, todos da minha turma continuaram lá. Nenhum saiu de lá. Saiu depois, quando... Porque, não, aqui não dá mais para mim, vou para outro quartel, vou para mais perto de casa. Então a gente tinha essa opção. Eu continuei lá até o meu momento de 29 anos de polícia militar. Fiquei lá até os 29 anos. E trabalhei 2 anos no Patamo, né? A gente trabalhava, a gente se alegrava tanto que eu falei assim, ó, hoje é Ceilândia, vamos para lá? Hoje é Ceilândia. Aí a gente se alegrava. A gente trabalhava em todo o Distrito Federal. Mas quando falava é Ceilândia, as pessoas se animavam em vir trabalhar, tinham a vontade de vir trabalhar aqui. Por que isso? Por que tinha na Ceilândia que trazia essa animação? Qual era o diferencial? Na época, a Ceilândia era mais violenta. A gente pegava crime fácil aqui, era muito mais violenta. Então, a gente gostava muito, sabia que a gente vinha para cá para trabalhar e poderia passar a noite todinha trabalhando, sabia que realmente a gente ia ter ocorrências. E exercer a função. Exercer a função, que era extraordinário. Mas naquele tempo lá tinha menor de idade ou era só maior de idade que pegava muito caso? Não, menor de idade, maior. Tem pessoas realmente dessa forma. Mas mudou muito, né? Porque hoje em dia os menores são piores que os maiores, né? Infelizmente. Né? Infelizmente é. Mas antes tu batia mais maior de idade, então. Era pouco caso de menor de idade. Era pouco caso. E crimes diferentes. Também. Crimes diferentes. Antigamente, quando você andava aqui na Ceilândia, você olhava pro cara ali, opa, pode parar daqui dali, como a gente dizia, é peba. Pode parar, vamos abordar, porque aquilo ali é peba. E era certo, a gente certeza que ele estava fazendo alguma coisa errada, tinha uma pendência, né, na justiça, sabia que ele tinha feito alguma coisa errada, e batia o olho ali, opa, pode abordar. E naquela época era extraordinário mesmo. E com 2 anos, trabalhei com o Patamo, e em 91 eu fui para o Canil. Aí no Canil foi algo de extraordinário mesmo, onde aprendi a trabalhar com cães, coisa extraordinária. Agora sim, é melhor do que trabalhar com gente. Aí eu tenho mais uma alegria de contar, porque foram realmente praticamente mais de 25, 26 anos só trabalhando com cães. Uma vida, só trabalhando com cães. Hoje, como já tem 8 anos que eu já me aposentei, hoje, por exemplo, eu creio que deve ter uns 50% lá no Canil que foram meus alunos. Todos passaram na minha mão. Como já tem 8 anos, né, tem vários alunos, acabou uma turma agora esse ano, mas a maioria, todos passaram na minha mão como aluno para mim ensinar a adestrar um cachorro, né? E para mim foi um motivo de alegria. E eu trabalhei muito na comunidade também. Quando eu entrei no Canil, a gente trabalhava em demonstração. A gente pegava os nossos cães, ensinava o cachorro a andar de pé, acho que tem até uma foto que você colocou lá, andar de pé, fingir de machucado, pular no braço. Então, são várias coisas que a gente fazia com o cachorro, né? Várias coisas mesmo. O cachorro chegar no miliante, a gente fazia um papel de miliante, né? Pegava um polícia lá, fiz isso muito, fazia um papel de miliante, botava uma arma de brinquedo, né, na cintura, o cachorro ia lá, tirava a arma e nós fazíamos abordagem, né, como se fosse realmente humilhante, né?
Ele entrava ali, nós chamava de demonstração de cães, para a comunidade, para as crianças, lógico, bem, a gente quando tinha pessoas mais idosas, quando tinha pessoas mais crianças, a gente avisava, olha, nós vamos fazer um teatro, a pessoa vai entrar aqui como se fosse um bêbado, como se fosse, vai fazer uma agasalho, e nós vamos fazer o papel da polícia. E fazia muito, isso foi muitos anos dessa forma, fazendo esse trabalho, né? Extraordinário mesmo. E hoje eu sinto muita saudade. Hoje o pastor Maílson, então, como se diz, está na reserva. Estou na reserva na Polícia Militar. Agora, diz pra gente aí, nessa tua trajetória, desde o começo até o final, né, até a sua aposentadoria, eu creio que deva ter algum momento que o senhor pensou em desistir por causa de alguma situação, teve algum episódio nesse sentido? Falar, agora não dá mais, não sei, quero mais ser militar, que nem alguns amigos você falou que fez, né? Não queria mais e acabou desistindo. Teve algum episódio na sua carreira? Não. Nunca teve. Eu amo muito a minha gloriosa. Só alegria. Só alegria. Eu tive assim, vontade de sair da onde eu trabalhava, foram 27 anos. Tem hora que dá um tédio. Disse, não, eu vou procurar outro quartel mais perto de casa. Mas não abandonar. Não abandonar. A gloriosa, não. Não de jeito nenhum. Mas procurar um quartel mais perto de casa, pensei. Mas eu falei, poxa, eu tenho uma amizade tão extraordinária aqui. Se eu passar uma dificuldade, se eu passar um problema, eu tenho um amigo aqui que vai me ajudar. Eu sei que eu posso encontrar, mas daqui que eu formo uma amizade, e lá era uma família, na verdade. Lá era uma família. Bom, uma família, exatamente. Todo mundo conhece a família. Temos essa, exatamente, no BP Cães. E aí, no BP Cães a gente tinha essa... Pastor Maílson, agora, já que essa é o tema, eu vou te fazer uma pergunta que agora, com certeza, o senhor vai ter várias. Né? Uma história da sua trajetória como militar, né? Seja lá como adestrador ou nessas outras instituições que o senhor passou aí. Conte para nós aqui, por gentileza, uma história que ficou marcada na sua vida, em questão de, vamos dizer assim, de adrenalina, né? Fala para a gente, porque a gente, como civil, né? Que querendo ou não querendo, nós somos civil. Sim. A gente não tem contato, a gente noticia algumas situações, mas o senhor que teve lá na linha de frente, conte pra gente assim, uma que foi uma adrenalina de poder só aqui falar, essa aqui foi de marcar a minha história. Fala pra gente aí, gentileza. Olha, teve várias. Teve várias situações assim que a adrenalina deixava a gente lá em cima. Eu vou contar uma, lembrei disso. A gente estava em patrulhamento no Gama, outra cidade que a gente gosta muito também de fazer patrulhamento. Estava no Gama. Aí é radiado para nós um assalto, carro roubado, e nós estávamos pertinho. E o cara armado. O cara estava armado, estava fazendo assalto. E de cara nós encontramos a viatura, o veículo desse rapaz. E ele, em direção a nós, mandou tiro mesmo, mandou bala. Sem querer saber quem era, mandou bala. Nossa direção. Aí foi a primeira vez que realmente eu cheguei a trocar tiro com a pessoa. Primeira vez. Aí sim, a adrenalina, sabe? Aquela adrenalina assim que você... Eita! Será que eu estava nessa? Adrenalina assim, vontade assim. Foi a minha primeira vez que eu tive essa experiência. E já estava no canil de realmente trocar tiro mesmo. Né? Não sei se ele morreu, mas trocamos tiro com ele. Vimos sangue. Que a gente não conseguimos pegar o rapaz. Ele evadiu-se do local. A gente, todo mundo com adrenalina ali, né? Alta mesmo, experiência extraordinária. Chegamos a trocar tiro com ele. Era um matagal, me lembro sobre isso. Nós estávamos lá no Gama, trocamos tiro, sabemos que ele foi baleado, mas também de quem a gente não sabe, né? A guarnição inteira lá, todo mundo com aquela vontade mesmo. Troca de tiro. Troca de tiro mesmo, troca de tiro. Aí sim, com adrenalina. O senhor falou que foi várias, pastor Maílson. E com os seus. Como é que se chama lá, no caso, o caminho lá que faz parte do policiamento lá? Tem um nome exato que vocês chamam ele? Ele chega a ser um policial? Como é que é? Policial. Hoje nós chamamos de K9. Cão K9, a gente fala, vamos supor. Aquela que estava fazendo aquele andando em pé, o nome dela era Ana. Então a gente chama K9 Ana. Então hoje a gente colocou essa mecatruna
Chama? Isso! Nós colocamos, então, a gente não tinha K9, né? Pegamos dos Estados Unidos, essa sigla, então nós colocamos também. Né? A gente coloca K9 e o nome da cadela Hannah, por exemplo, né? Que era aquela que estava lá na foto. Então a gente coloca exatamente isso. Policial, trabalha comigo, por exemplo, eu desde o início pego ela como um filhote, trabalha comigo até o finalzinho da vida dela. Mas chega para sua casa ou ela fica ali no batalhão? Isso. Na minha época, eu creio que hoje também assim, eu tinha o direito, eu como fui o adestrador, eu tinha o direito de levar ela para casa quando ela se aposentava. Para mim continuar cuidando dela até a morte dela. Depois da morte dela, eu comunicava lá a PM, às vezes poderia levar, às vezes não, para mostrar realmente que ela morreu. Cuidava dela até o finalzinho da vida dela. Né? Então, exatamente isso. Hoje, muitas das vezes, não sei como está, tem 8 anos que eu não acompanho direitinho, às vezes eles doam também para a comunidade. Até cheguei a ver alguns cães sendo doados para a comunidade, do próprio batalhão de cães. Quando chega o seu tempo, ele é doado para a comunidade, né? Tem alguns requisitos que tem que ter para que ele seja doado. Eu já vi aí em algumas situações que geralmente ali no batalhão chega a ser mais pastor alemão, Doberman, Rottweiler. Eu vi algumas situações, em alguma reportagem, eu não me recordo aonde, que o pessoal usava labrador, né? E quando eles eram aposentados, eles eram destinados para pessoas com deficiência visual. Lá acontece também esse tipo de situação? Não. Não, porque os nossos cães, eles não são para deficientes visuais. O bombeiro, sim. O bombeiro que é o Inter, que esse realmente. A gente também tinha esse bom convívio, né? Graças a Deus, entre a PM e o bombeiro, a gente sempre teve esse convívio. A gente treinava junto. Eu não treinava com canil Inter, que é exatamente para pessoas visuais. Eu treinava mais com busca e salvamento, que é lá no Lago do Sul, que fica o quartel deles lá. Então a gente trabalhava mais junto, que a gente, principalmente cães para farejar, entorpecente, explosivo, arma de fogo, vidas, né? Exatamente como o bombeiro faz, né? Um trabalho extraordinário ali do bombeiro. Então a gente trabalhava exatamente dessa forma. E como é esse treinamento? Porque a gente fala que, nossa, pode cheirar entorpecente, já pode usar. Como é que ele vai saber que é entorpecente? Mas não é, né? Não. A maioria das pessoas realmente pergunta: cachorro é viciado em droga? Cachorro é viciado? Não é. Desde de filhote, a gente pega de filhotes, né, para treinamento. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente pega um tubo de PVC, fura ele, ali você coloca alguma droga ali dentro e fecha e joga para o cachorro brincar. Depois você vai esconder, ele vai procurar. Primeiro você joga porque ele vai sentir o odor, vai brincar com aquele tubo ali que é furado, ele vai sentir o odor, depois a gente esconde, aí ele vai procurar, então começa assim. Mas o mais extraordinário é pela parte de explosivo, não tem cheiro. A pólvora, você pode até sentir o cheiro da pólvora, mas os outros. Exato. E extraordinário também como é que o olfato do cachorro é apurar demais. O explosivo não tem cheiro de nenhum. Isso ela na sua matéria-prima. A sua matéria-prima. Ela não tem cheiro. É como se fosse o gás GLP que nós usamos. Ele não tem cheiro. Porém, isso, exatamente. É isso, a mesma situação. Exatamente. Vocês verem aí, ó, que coisas que a gente pensa que sabe e não sabe. Nós como civil, né, a gente acaba rotulando do tipo de situações que por a gente não ter conhecimento, né? E hoje está aqui o pastor Mailton para poder estar esclarecendo, compartilhando com vocês aí a respeito do conhecimento dele. Agora, o pastor Mailton, por gentileza, já que o senhor falou que tinha várias, né? Ficava muito estendido, que tomava muito seu tempo. Agora, uma que seja uma história engraçada. Com certeza o senhor já deve ter passado assim, de alguma ocorrência, seja lá com os seus K9, ou antes de você ter entrado lá nessa questão de adestrador. Conte pra gente, se tiver alguma que o senhor possa contar,
uma que seja hilária, daquela que você de lembrar assim, porque tem momentos que a gente está triste, e a gente muitas vezes tem uma coisa bem engraçada na vida da gente, e a gente começa a dar risada. E a pessoa fala, e que tem? Você estava mal? Eu lembrei de uma situação lá atrás. Teria alguma que você está passando para a gente aqui? Teria sim. Teria, também tem várias situações de alegria. Como eu falei para vocês, muitas das vezes a gente fazia demonstração com os cães. Eu mesmo já fiz um papel de bandido, como eu já falei para vocês, né? A gente fazia aquele teatro. E certa vez a gente não avisava os polícias dos outros quartel, não. A gente chegava lá, avisava a comunidade, os amigos, aquelas pessoas que estavam com criança no colo, pessoas que estavam idosos. Então a gente chegava lá, olha, tem um negocinho aqui. Mas para os polícias lá, que eram os outros quartéis lá, a gente não avisava nada. Para ser o mais realista possível. Aí, uma certa vez eu fui fazer esse papel, cheguei lá bagunçando, aí os polícias entraram lá, gente do céu. Eles entraram no meio da demonstração, me deram um balão. Me deram um balão feio, né? E ainda bem que naquela época também não existia celular. Não tinha nada, não estava filmando, não tinha nada. Só aquelas câmeras realmente antigas, né? Me deram um balão, me algemaram. Aí depois meus colegas falaram, não, ele é Papamai, que a gente chama de Papamai. Ele é Papamai, faz parte aqui do teatro nosso. Aí foi legal, porque os caras estavam vermelhos, Os caras me pegaram realmente com vontade mesmo. Viu que a gente entra com papel de ver, quando você puxa a arma, você está com a arma na cintura, né, mesmo que seja de brinquedo, pessoas correm. Pessoas têm medo daquela situação. Mesmo estando polícia lá no meio, sabe que está cheio de polícia lá, pessoas correm. Né? Então isso é extraordinário. Isso aí quando aconteceu comigo lá, que eles me deram um balão lá, me pegaram, me algemaram, e depois, que não poderia parar a demonstração ali. Aí tinha uns motoristas, motorista que foi lá, foi passando, não, ele... E não adiantava se eu falasse, não, sou polícia, ele não adiantava. Mas assim, foi extraordinário. Depois que a gente para, pensa, né, a situação, é a alegria que nós fazemos. A alegria que a gente levava para a comunidade, crianças gostavam, as pessoas gostavam de ver aquele trabalho extraordinário. Infelizmente, hoje nós não temos mais essa demonstração. Infelizmente, hoje realmente é só pelo caso realmente de polícia mesmo. Cães farejadores, realmente, se vocês verem aí, a polícia tem apreendido bastante droga, principalmente lá na nossa rodoviária ali, tem feito alta apreensão de droga. Então, a gente está mais pelo lado específico, né, do cão, que é realmente trabalhar. Essa parte da demonstração, infelizmente, hoje não tem mais. Não tem. Inclusive, eu posso, mas desses dias eu estava vindo de Bolavina até para o meio de Germano, e a Polícia Militar e o Batalhão Rural tinha parado um ônibus, né, de viagem, e colocou todos os passageiros aí, um lado do outro, suas bagagens, né, e veio um canote da vida lá, e começou. E nisso, eu, como já estava instinto aqui, né, que eu fui de Germano como repórter, ligeiramente eu encostei o carro no acostamento ali, liguei o celular e comecei a filmar. E um desses que estavam na fila começou a gritar, não é para filmar não, não é para filmar não. Aí como eu estava com minha filha, eu fiquei meio receoso, né? Peguei e falei, não vou nem filmar não. Aí passou a filmagem novo, foi muito boa, nem falei para minha mãe. Então foi 2 dias depois que eu fui. Eu saí fazendo a reportagem, um camarada com um monte de droga dentro da bagagem lá. Então, é assim. A gente vê que realmente, né, a Polícia Militar ela tem seus batalhões, suas instituições, e a gente vê que o cachorro que ele é treinado, né, o cachorro policial ele é treinado, ele bota o seu papel de forma bem específica e traz bastantes apreensões aí, né? Deixa de passar. E assim, o senhor, na sua experiência, se o senhor acha que tem poucos animais capacitados para fazer esse tipo de trabalho, ou poderia ter mais? Então, o que nós temos hoje é o suficiente, porque eles não trabalham todo dia. Tem uma equipe, ele trabalha um dia, folga 3 dias. Então, o cachorro fica folgando aqueles 3 dias. Quando o cachorro já é pronto, né? Não, já está pronto o trabalho, então, ele trabalha 24 horas, 3 dias ele vai descansar, né? Então, ele fica realmente... Então, a gente realmente temos o suficiente. E cada dia, cada momento lá, tem curso.
Ah, meu cão agora já está quase se aposentando, já estou preparando aqui meu outro. Já estou aqui junto aqui minha equipe, aqui a gente tem uma equipe, 24 horas, vamos supor, 24 tem 10 homens, olha. E mais um totó aí, a minha está indo para se aposentar, está ficando já ancião, então eu vou trabalhar meu filhote agora. A polícia aí tem filhote bastante, graças a Deus, para isso, né? E então, pega lá o seu filhote e vai trabalhar. E uma curiosidade aqui, quando eu entrei na polícia, por exemplo, a gente não tinha cães assim. Era a comunidade que doava para nós, né? A gente não tinha. Hoje, nós temos a criação, temos lá o pai e a mãe, a fêmea e o macho que cria da casa. Antigamente, não. Todo ano aqui um cachorro, a polícia militar me dê. Eu peguei vou dar uma história aqui que é extraordinária. Eu peguei um pastor alemão, o nome dele era Bob. Ele chegou lá amarrado com a corrente, um polícia cigano do lado, outro do outro. Então, valeu. Brabo. Já ele assim, mais ou menos 2 anos, 2, 3 anos. Brabo que não é brincadeira. E só fala assim, mas o terceiro é seu. Segura com o filho. Segura que esse filho é seu. Os dois segurando. O cara segurando do lado do outro assim, ele mordendo a corrente. Segura que é seu, um pastor alemão preto. E eu tinha essa... E o senhor já era adestrador aqui? Já tinha uma experiência. Foi tranquilo, mas assim, ele chegou muito agressivo mesmo, colocou dentro do box, e com o tempo já vai fazendo amizade, vai se aproximando dele, com o tempo, conquistei ele, a confiança, conquistei, e lá no Canil, nessa época, a gente competia, era cão de adestramento, a gente competia em Brasília, competia em São Paulo, competia em Minas, cão de adestramento básico, tem 3, 4 fases, ele foi cão de adestramento básico. Então eu adestrei ele tinha um temperamento bom, por causa disso ele tinha um temperamento forte, e tem uma fase que é chamada de ataque e defesa, né, que ele vai lá, ele morde a gente chama figurante, né, que ele vai todo equipado, né, com proteção. E o Bob era bom por causa disso, tinha uma boa obediência e mordia com vontade, né. E lá em São Paulo, também são muito competidores, na época, quando eu fui, se não me engano, acho que era 50 competições, competidores que tinha lá, que ia de todos os estados, indo para lá, eu fui em São Paulo, a maioria que a gente ia nessas competições era em São Paulo. E ele, infelizmente, a gente não ficou lá no topo, mas competimos. Eu fiquei em 10º lugar com o Bob, fiquei em 10º lugar. Um cachorro que chegou lá, amarrado lá, querendo morder todo mundo. Isso é assim, é a confiança. A confiança que ele criou em mim, sabe que eu não ia maltratá-lo, que eu não ia fazer mal nenhum com ele, então a gente criou um vínculo extraordinário, né? Esse, infelizmente, não pude levar para casa. Infelizmente, ele morreu lá realmente no Canil, né? E tudo isso nos traz, pelo lado do pastoreiro, do lado da igreja agora, como é que a gente deve tratar as pessoas, que as pessoas possam ter confiança em você, confiança na sua fala. É a mesma coisa, muitas das vezes eu coloco exatamente isso. O meu lado profissional de adestrador, de polícia militar, dentro da igreja também. Muitas das vezes eu estou conversando ali com o jovem, estou conversando com a pessoa, mostro a união que nós temos. A união que nos traz realmente a estar próximo do outro, a confiar no meu amigo. Olha, estou numa batalha, eu sei que eu vou confiar nele, ele vai me proteger. Eu confio nele. Se acontecer algo com a minha vida, eu confio nele. Então, isso, muitas das vezes, eu trago dentro de uma palestra na igreja, dos jovens, ele é meu confiança, eu confio nele. Ele é meu braço direito. Se acontecer algo comigo, ele vai me carregar. Isso, muitas vezes, eu trago dentro da igreja, mostrando que nós devemos exatamente isso. É confiar, de acreditar, como o cachorro que a gente chega, está numa amizade, o cachorro que estava ali, muitas das vezes, largado pelos seus próprios donos, que não quiseram mais ele, tinha medo dele, acabei dando uma confiança com ele, andava com ele solto já andava comigo, para você fazer essa prova, ele tem que estar solto, pessoas andando do seu lado, essa prova eu tenho que andar no meio de 8 pessoas, assim, solto, confiança.
exatamente essa confiança a gente se traga também dentro da igreja, sabe? Dentro da igreja também, de confiarmos um no outro, saber que assim, olha, eu posso contar com você nessa batalha, posso contar contigo. Mesma coisa como nós trabalhamos, então, com os cães e na igreja. Né? O senhor comentou a respeito da igreja. O senhor sempre foi cristão? O senhor teve vamos dizer assim, um lado sombrio na sua juventude? Ou sempre foi do lado cristão? Como é que foi essa sua caminhada em questão de cristianismo? Fala aí, pessoal. Olha, foi fácil? Não. Foi não, gente. Não é como se diz, a gente não vem pelo amor, pela dor. Eu vim pela dor. Realmente foi muito difícil na minha vida. No lar era realmente muito perturbado mesmo, né? Tive muitas dificuldades dentro do lar, demônio agindo realmente dentro do meu lar, da minha esposa, da minha mãe. Então, os demônios realmente agiam dentro da minha casa. Trabalho de macumba, que muitas das vezes eu via, e muitas das vezes os demônios baixavam na minha mãe, entravam ali naquele momento ali, minha mãe tinha um câncer de útero. Vou contar esse testemunho aqui, ainda vamos passar um bom tempo. É 10 horas. Ela tinha um câncer no útero, a minha mãe, e de vez em quando ela baixava um demônio lá e eu conversava com os demônios. Meus irmãos, corria com medo e eu conversava com o demônio. Sou o filho mais velho e eu conversava com o demônio falava, olha, foi feito assim, sua mãe isso aqui. Então, tudo que realmente o demônio falava era algo que eu realmente convivia e sabia. E, então, fui nessa muita dor mesmo. Perdi minha mãe, um certo tempo depois eu casei, e minha esposa no mesmo caminho também, da mesma forma. Ficou grávida da minha filha Bruna, hoje ela mora no Paraná, uma bênção de Deus, né? A minha filha mais velha, a Bruna, depois eu tenho a minha filha Patrícia, meu filho Nail também, adestrador de cães, foi meu aluno, né? Orgulho do pai, foi meu aluno, e hoje nós trabalhamos juntos também. Mas, enfim, pela parte de dificuldade que eu passei na minha vida antes de ser cristão, foi exatamente isso. Passar fome, sabe o que é passar fome realmente? Mesmo eu sendo policial militar, um salário bom na época, mas a minha vida financeira era um caos. Eu não tinha condições, muitas das vezes, de comprar nenhum arroz para dentro de casa, mesmo sabendo que eu era um policial militar. Eu não tinha. Um fato sempre que eu conto, bebia muito, e lá em casa, naquela época, tinha aquelas garrafas de cerveja, né? Eu tinha uma caixa, aí quando eu me converti, eu tinha essa caixa de cerveja, e falei, meu Deus, não tem nenhum arroz para dar para minha filha aqui. Peguei aquela caixa de cerveja, fui lá num boteco, num lugar, não me lembro aonde, vendi para comprar um pacote de arroz. Então foi realmente difícil. Aí foi onde... Engradado foi difícil. Para mim, quando eu aceitei Jesus, para mim, eu não podia ver uma propaganda de uma cerveja. Eu salivava. Era. Mas eu lembro que uma vez, quando eu converti, eu estava trabalhando na rua, estava entregando inverno, estava entregando cobertor para as pessoas. Aí eu passei no boteco, uma xícara assim, bem pequenininha, um homem colocou guardado. Tomei. A Espírito Santo falou assim, olha, tu não pertence mais a esta área. Pronto. Só isso. Nunca mais. Essa foi a sua libertação? Foi a minha libertação. Nunca mais eu coloquei algo na minha boca. Extraordinário. Deus falou assim, olha, isso não te pertence mais. Pronto. Aí nunca mais eu coloquei aqui na minha boca. Às vezes eu olhava aquela cerveja passando na televisão assim, pronto, aquilo ali acabou. Não tinha desejo, não tinha vontade nenhuma, né? Exatamente. Então, essa realmente foi a minha dificuldade até realmente se converter. Graças à minha esposa aí, quero frisar isso, a dona Ivete, graças a ela... Dona Ivete! É difícil, né? Graças a ela, porque ela começou a ir para a igreja, eu não impedia de ir para a igreja. Pode ir, vá. É a mesma igreja que vocês estão hoje? A mesma igreja. Falando da igreja? Abençoando as nações.
Nós temos 36 anos já nela. E ela começou a ir para a igreja. Começou a ir para a igreja. E certo dia ela me convidou. Ela ficava me convidando e eu, não, quero ir não, mais tarde. Tá bom, eu vou. Mas esse não que você falava, o senhor ainda bebia? Não. Não, já tinha... Não, perdão, bebia, não era convertido ainda não. Não, bebia. Bebi, tadinha, minha esposa. Sofreu na minha mão. Padeceu. Pagou o preço. Não, bebi ainda. Depois que eu realmente me converti, não tinha batizado ainda não. Quando eu me converti, aí sim, né, que realmente eu parei realmente completamente. Mas graças a ela. Um dia eu falei assim, não, tá bom, eu vou. Pronto, foi só uma vez. Eu já conhecia outras igrejas, mas não tinha aquele compromisso. Não conhecia Cristo. Era que falar, né? Se ouve e sai do outro lado. Mas lá não. Quando eu cheguei nessa igreja, abençoando as nações, na época, o apóstolo Renato, era a Igreja Evangélica Apocalipse. Né? É isso. Aí, o apóstolo Renato, magrinho, é o pastor Renato, bem magrinho. E cheguei lá, aí realmente eu conheci quem era Deus. Eu ia falar. Aí lá eu conheci realmente quem era Deus na minha vida. E foi numa noite de quarta-feira que ela me levou lá, uma noite de quarta-feira, culto de libertação. Aí, uma campanha. No outro dia, na quinta-feira, eu fui lá pegar um panfleto. Era pastor Urife que estava lá, eu me lembro disso. Pastor Urife, eu não sabia o nome dele ainda, eu falei, eu gostaria um papelzinho daquele na campanha de quarta-feira de ontem, me deu. Na época tinha um pastor chamado Milton, que era bombeiro também, bombeiro militar. Aí ele foi lá em casa me visitar. Foi lá em casa me visitar, fez o apelo, e lá mesmo aceitei Jesus em casa. Olha Deus. Aceitei Jesus em casa, pronto. Estou até aí hoje, para a glória de Deus, passei lutas, dificuldades durante essa caminhada, lógico, gente, né? Nem tudo é maravilha, até se firmar, lute, tem que se desistir, muitas das vezes. Mas muitas vezes eu lembrava assim, aonde eu vou, só tu tens a palavra da vida eterna, para onde eu vou. Pensei muitas vezes realmente desistir do evangelho. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, quando tu vai, Maíl, lembra lá do passado, quando tu vai. Muitas vezes Deus fala exatamente com isso. Deus é bom que ele está sempre nos exortando, exatamente. Né? Fazendo a gente lembrar de onde ele nos tirou. Exatamente. Quer voltar lá para aquele tempo? Quer voltar lá para aquele ano passado? Exatamente. Pastor Maíl, fala para a nossa audiência, o senhor como pastor hoje, né? Para essas pessoas que, infelizmente, tem muitas pessoas padecendo no vício, da vida, desconfortável, nas drogas, estão mentirosos, né? Na vida financeira, com seus lares aí, todas as vezes, como o senhor falou, não tinha nenhum pacote de arroz para levar, ele tinha que fazer o que você mais dava valor, quem sabe que tinha valor, né? Porém, eu vejo assim, pastor, que muitas pessoas que se encontram nessa situação, elas querem sair. Eu costumo dizer que a pessoa que é viciada, seja no álcool, seja na droga, ela não está ali não é porque ela quer, é porque ela não tem forças e está dominada pelo pecado, né? Pelo vício. O que o senhor diria como pastor para a pessoa que está precisando agora ouvir uma palavra de Deus, que precisa de uma libertação, de uma transformação de vida? O que o senhor falaria para essa família, para essa pessoa que está assistindo a gente agora? Olha só, uma coisa que eu gostaria de falar. Senhor, é Deus que transforma a nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Se nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele vai mudar a nossa história. Acredite. Deixa eu contar um pouco. Posso contar um testemunho? É porque a gente vai se empolgando. Não, né? Que é para isso mesmo. A gente vai se empolgando. Lá em casa são 4 irmãos. 4 irmãos lá em casa. Eu fui o primeiro a ir para o Evangelho. Eu tenho um irmão mais novo, o nome dele é Valmir. Esse foi o mais difícil. A gente orava, fazíamos campanha nas quartas, sempre intercedendo por ele. Foi o mais difícil a ir para a igreja. E certa vez um amigo nosso, pastor... Não, aqui está ótimo, aqui ainda tem. Um amigo nosso, pastor Cosme, né? Pastor Cosme, um amigo, esse também eu já peguei ele na rua. Quando era polícia, eu já dei uns... Já deu umas costas nele. Queria falar não, mas
Pastor Cosmo. mais antigo fala, isso não era fogo sujeira, Não. O meu esteve lá na igreja. Pastor Cosmo ali, eu já dei uns arroxos nele. Ele sabe disso. Mas, assim, esse pastor Cosmo, esse meu irmão, não era viciado em droga, mas não queria saber de Cristo. E eu não sabia mais como fazer para que ele realmente viesse para o Evangelho. E o pastor Cosmo fez um grupo de pessoas para jogar bola. Na época, o pastor Cosmo era motorista de ônibus e meu irmão cobrador. Se conheciam, trabalhavam juntos ali. E ele convidou para ir lá participar lá dessa brincadeira, desse futebol. Na época eu estava viajando para São Paulo, numa competição. Aí o pastor Cosmo convidou, ele foi lá, aceitou Jesus ali, naquele momento, naquela confraternização, aquele momento ali, depois tinha um momento de oração, tinha um momento ali no futebol, né? Tinha aquele momento lá e ele foi lá e aceitou Jesus, né? Como Deus age. Muitas vezes eu achava até difícil dele se aceitar Jesus. Mas a confiança que nós temos em Deus é exatamente essa. É de acreditar, nunca desistir. Eu nunca desisti do meu irmão. Orava, intercedia. Eu sei que Deus usou outra forma. Eu pensava em ele ir para a igreja, ele ir comigo, né? Mas Deus usou outra pessoa num jogo de futebol para que ele fosse para o Evangelho. Uma das pessoas que eu achava mais difícil, mas Deus foi lá e fez um milagre na vida dele. Então, olha só, quando nós acreditamos em Deus, você que está aí, está em dificuldade, seu lar, sua família, acredite em Deus, tá? Coloque sua fé em ação, porque a fé é que vai mover o coração de Deus. A fé é que vai mover o coração de Deus. Nós temos que acreditar verdadeiramente que Deus ele vai mudar a história. É exatamente o que eu acreditei. Por isso eu digo assim, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu digo isso com realmente convicção. Eu tenho essa felicidade. Então, olha, não desista nunca do teu irmão, da tua irmã, do teu esposo e da tua esposa. Não desista nunca. Nunca fala assim, ele não presta, não vale nada. Não. Não fala essas palavras de maldição. Diga, ele é uma bênção. Eu vejo ele como um profeta, eu vejo ele como um homem de Deus. Olha só, eu tenho um sobrinho, leguei. Eu tenho um sobrinho. E nós passamos dificuldade, eu com ele. Naquele momento eu não era muito aceitável. Eu não aceitava por ter eu não aceitava por aquele modo, aquele caráter que eu fui criado. E com o tempo a gente brigou, eu achei ruim, foi preso. Aí eu não queria, no dia que ele foi preso, aí foi solto. Eu não queria buscar ele lá no prisão, não tinha ninguém. Tinha que ser eu mesmo. Não tinha ninguém. Vai ter que ser eu mesmo, buscar ele lá. E eu fui buscar meu sobrinho lá na Papuda. Fui lá, mas a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nele. Sabe? Nós dois, um do outro chorando. Um no outro chorando assim. E muitas vezes eu, como cristão, eu julgava errado. Eu fiz coisas erradas assim com ele, assim, até mesmo de maltratar com palavras, mesmo como cristão. Não tinha jeito, era eu que tinha que buscá-lo, não tinha outra pessoa. Eu fui lá, busquei. E aquele momento ali foi algo extraordinário que Deus fez. A cura minha, a minha cura com ele, é o que Deus quer da sua vida, que você seja curado também. Tá? Nunca disse, nunca amaldiçoou seu familiar, seu amigo, nunca amaldiçoou. Diga palavras que possam realmente abençoar. E foi exatamente isso. Eu falei assim, o que eu penso, o que eu quero hoje. Eu não vejo ele como um gay, não vejo como um sexual, vejo ele como um profeta de Deus. Eu vejo ele como um homem de Deus. Ele foi batizado na nossa igreja. Ele foi batizado na nossa igreja. Eu vejo ele hoje como um homem de Deus. Eu vejo ele como profeta, como um homem que vai pregar a palavra de Deus. Então, maldição, palavras negativas, não. Eu chego para ele hoje, e o respeito que ele tem para comigo, tio, posso fazer isso? Tio, eu posso fazer aquilo? Pode fazer.
A nossa amizade mudou completamente. Hoje eu não tenho vergonha de sair com ele. Eu tinha, hoje não. Vamos ali comer uma pizza ali, bora, senta do meu lado. Ele não se veste como é o jeito dele, só que ele é uma pessoa muito extravagante, né? Ele é muito extravagante. Mas o maior prazer de sentar do lado dele, o maior prazer de estar do lado dele, dos amigos dele, tem o maior prazer, porque ele é um ser humano. Eu não vejo ele como um homossexual, mas eu vejo ele como um homem de Deus, como um pastor, como um missionário. É isso que nós devemos ver com as pessoas, não amaldiçoar a sua família, o seu lar. Ah, não tem. Tem jeito sim. Acredite que Deus, ele muda a história. Se ele mudou a minha história, ele vai mudar a tua história. Uma pessoa, eu que pensei até mesmo no suicídio, mesmo tendo um salário bom, eu pensei em tirar minha vida antes de ir para o evangelho. Pensei mesmo. Aquele vazio dentro do meu coração, mesmo tendo uma vida boa, uma vida com a família, com os filhos, eu pensei realmente em tirar minha vida. Porque aquela tristeza que vinha no meu coração, aquela dor que vinha no meu coração, muitas vezes não sabe de onde, mas sabe de onde é que vem. Por isso eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela esteve do meu lado todos os momentos. Todo momento da minha vida, na tristeza, na alegria, sem dinheiro, sempre esteve do meu lado. Sempre, sempre. É isso também que a gente devemos valorizar. Aquelas pessoas que estão sempre do teu lado. Muitas vezes dá dor de cabeça, né? Quando dá umas dor de cabeça, mas está do teu lado. Está do teu lado. Mas está ali, ó, na hora que você precisa, é a única no momento que você estiver com dor, se estiver com sofrimento, é que vai estar do teu lado. É a única que vai falar assim, está passando bem? Hoje mesmo ela perguntou para mim, e aí, você está passando bem? Eu estou bem. Porque ela sabia que eu vim para cá, sabia que eu estava ansioso. Né? Estava ansioso. Está passando bem? Está legal? Então, já tá, com certeza está assistindo a gente lá agora, nesse momento. Né? E, então, acredite, olha, nunca dê palavras negativas para a tua família, para o seu filho, esposa. Olha, a experiência é vasta sobre o Evangelho que nós temos, o milagre que Deus fez. Minha esposa foi curada de mioma. O médico falou assim, tem 3 miomas aí. Deus foi lá e tirou o mioma dela. O meu filho, o Nail, estava internado, criancinha, não tinha nem 1 ano de idade. Bronquite asmática e pneumonia. E ela lá do lado dele. Saiu de lá sem nenhuma sequela. Nada. A confiança que temos nesse Deus maravilhoso. E assim, né, o pastor Maio? O senhor falando tudo isso aí, a gente faz lembrar da trajetória de Jesus Cristo aqui na Terra. Né? As pessoas, os fariseus, as pessoas não queriam perguntar porque falava que era prostitutas, era beberrões, eram ladrões, né? E Jesus, ele veio justamente para eles, né? Para ele que era viciado, o senhor que gostava de uma bebida alcoólica, um homossexual, para as pessoas que, assim, interessante que Deus pega as pessoas que não são para confundir as que são. Né? Então é isso aí, Cristo morreu na cruz por nós pecadores mesmo. Deus se pelos dons para que ele vivesse, todo mundo já estava bom. Né? Foi pelos enfermos, foi pelos doentes, pelos necessitados mesmo. Então é muito, muito edificante saber que o Senhor tem essa trajetória de vida, tem essas experiências com o nosso Deus, em questão de cura, de libertação. Né? Eu também tenho a minha vida transformada por Deus, pela glória de Deus. E, irmão, é maravilhoso ver que o nosso Deus, ele cuida da gente. Né? Verdade. Muitas das vezes eu costumo dizer que ele permite que nós passamos por algumas situações que a palavra mesmo fala para a gente que nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Lógico que a gente tem nossas escolhas. Né? Muitas das vezes nós padecemos por escolhas erradas. Né? Mas eu vejo que tudo que nós padecemos, que nós sofremos, é para poder mostrar para as pessoas que Deus cura, como curou a esposa dele, e nos liberta, como libertou, como Deus tomou a vida dele. Né? E assim, eu acho maravilhoso
verdade. Gostaria que o senhor pudesse falar mais a respeito do Evangelho. O senhor pastoreia alguma igreja específica? Não, no momento não. Era um desejo meu, né? Era um desejo meu de, assim que eu me aposentasse, ir pastorear a igreja, né? E quando eu me aposentei, foi a primeira coisa, a oportunidade que eu tive. Aí nós pastoreamos a nossa igreja ali no Vicente Pires, foi a minha primeira experiência, né? Chegou a pastorear lá então? Cheguei a pastorear lá no Vicente Pires. Então, pastor Maciel. Pastor Marcel. E me ajudou bastante, eu não tinha experiência. Ficava na sede ali, a gente estava lá, mas não tinha aquela experiência de pastorear, de cuidar de bem no rebanho, saber direitinho, né? Eu não tinha essa experiência ainda. Aí o pastor Maciel estava na época, lá, me ajudou bastante mesmo, né? Me orientou bastante. Eu fiquei lá, se eu não me engano, uns 4 anos, se não me falha a memória. Aí depois eu fui para a igreja da Expansão do Seu Toró. E lá foi exatamente na época da pandemia, né? Pegando bem na época da pandemia lá, eu fiquei lá também uns 3 anos. 3 anos lá pastoreando. Aí, infelizmente, minha esposa, problema de saúde, né? Eu tive que me afastar do pastoreio, né? E cuidar mais um pouquinho dela, né? Cuidar da saúde dela. Mas, assim, extraordinário mesmo. Hoje mesmo, quando nós saímos, a gente senti muito mesmo, senti a falta, senti bastante mesmo, foi um baque para mim, mas era uma necessidade, porque eu precisava restaurar a saúde da minha esposa naquele momento, né? Precisava muito disso. Na verdade, até hoje ela precisa, né, de restaurar a saúde, então a gente tem, exatamente, precisa muito desse auxílio, né? E para mim foi um baque muito grande, senti muito mesmo. Mas eu louvo a Deus, porque o que eu pedi para Deus, falei assim, assim que me aposentar, eu quero dirigir uma igreja. E foi exatamente o que aconteceu. Deu nenhuma, Deus deu logo 2 igrejas. Terminei uma, fui para outra, né? E foi extraordinário. Quem pede, recebe. Exatamente, quem pede, recebe, né? Recebi em dobro. Agora, vamos dar uma descontraída aqui. O que é mais fácil? Cuidar das ovelhas ou cuidar dos cavalos? Cuidar dos K9. Cavalo nem pensou, tá vendo, ovelhas? Então, vamos ter mais paciência, mais cautela, seus pastores aí, ó. Porque realmente, né, o ser humano ele é mais complexo, né? Sim. Ele é bem mais complexo, mais carente, é obediente, né? Muitas vezes é mais eu, não, é do jeito que eu quero, o cara tá falando besteira, não é do jeito que ele quer, não. Tem essas situações, exatamente. Situações. Pastor Mailton, para nós aqui, o podcast do Portal Sonascente, com certeza está sendo uma honra receber o senhor por aqui, tá? Eu gostaria de deixar livre para o senhor, se o senhor tiver algo a mais que o senhor acha que ficou faltando para contar da sua história, da sua trajetória, seja do militarismo, dos K9, seja lá da vida cristã, fique à vontade, tá? Vale que o senhor falar sempre, você não me perguntou tal situação. Tem algo que o senhor específico queria estar falando para a gente, compartilhando para a gente? Olha, assim, eu creio que não. Mas quando você falava, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. A importância realmente, talvez você esteja assistindo esse podcast, você bebe, você fuma. Como eu falei, olha, eu passei parte da minha vida bebendo. Teve uma situação uma vez, eu estava na água mineral, saindo de serviço, vamos para água mineral, vamos. E cachaça vem, cachaça vai. Eu fiquei numa situação tão bêbado, eu gosto de contar esse testemunho na igreja. Eu fiquei tão bêbado, que eu cheguei a cair e conversando com a lagartixa. Eu falava com a lagartixa, ela balançando a cabeça, dizendo que estava certo. É engraçado, mas é um fato real. Ela disse, né, que você estava certo? Estava certo. A situação a gente ri assim, mas para que vocês vejam o que eu era antes. Eu poderia ter perdido o meu emprego pela bebida. Eu tenho um colega, meu vizinho, perdeu o emprego, exatamente. Perde tudo. Poderia ter perdido o meu emprego por indisciplina minha, assim, de estar bebendo. Poderia ter perdido o meu emprego.
Mas Deus sempre me sustentou, tudo foi em mão de Deus. Tudo foi a mão de Deus na minha vida. Deus sempre me sustentou, mesmo eu ainda não sendo evangélico, mas Deus já tinha já escrito a minha história. Né? Realmente é o que eu tenho de contar para vocês, é acreditar. Mesmo se você, olha, meu marido bebe, é um cachaceiro, meu filho, a minha esposa é viciada, acredite no Senhor. Entregue para ele completamente a sua ansiedade. E Deus, ele vai abrir as portas, você vai ver. Acredite verdadeiramente o que Deus pode fazer na nossa vida, extraordinário. Né? O que Deus fez na minha vida é algo extraordinário. Hoje eu louvo muito a Deus o que eu tenho, o que eu sou, a saúde que Deus me dá. Eu louvo muito a Deus. Só estar aqui eu já sou grato. Eu me dera eu estar aqui. Por isso que eu falei para vocês que eu estava tão ansioso, que eu tinha a mínima ideia, nunca participei, e saio daqui muito feliz, muito alegre, porque para você contar a sua trajetória de vida, você contar o que Deus fez na sua vida, né, que poderia ser realmente toda destruída, mas Deus foi lá, me levantou, me colocou de pé. Isso é extraordinário que Deus faz na nossa vida. Por isso eu sou muito grato mesmo, sabe? Sou muito grato a Deus, aprendi muito na igreja. Isso eu gostaria de deixar assim. Eu era pessoa, quando eu estava no militarismo, como certo patão, eu sou uma pessoa fechada. Tem pessoas na igreja até hoje, olha para mim assim, eu sou é fechado, ele não fala. Muitas pessoas depois conversam comigo, sabem como é que eu sou completamente diferente. Então, são a carga que eu trouxe para o militarismo, né, de ser uma pessoa fechada, de conversar pouco. Então, tem pessoas que têm receio. Até minhas filhas, para namorar, minhas filhas depois que me contavam, pai, os caras têm medo de chegar no senhor. As pessoas têm medo de chegar no senhor, pai. Mas depois que as pessoas me conhecem, vê realmente completamente que eu sou diferente, né? Então isso, a igreja mudou completamente a minha vida, a minha convivência com os meus filhos, a minha de pensar, de agir, completamente. Lógico, não foi? Né? Deus vai construindo, trabalhando, colocando tijolinho de cada momento assim. Então, essa experiência que eu tive com Deus foi extraordinária. Tá? O que Deus fez na minha vida durante esse tempo, são 36 anos que eu estou nessa igreja, sempre fui dela, nasci nela e pretendo ir até o final nela. Né? Extraordinário o que Deus fez na minha vida, que eu aprendi nesta igreja abençoando as nações, que eu aprendi com o nosso apóstolo Renato, durante todo o tempo, sabe? Ter um caráter, ser uma pessoa realmente correta, uma pessoa certa, né? E somos falhos, nós somos falhos, não tem mais, eu aprendi muito a como conversar com minha esposa, por exemplo. Eu era uma pessoa muito bruta, antes de ser, eu era muito bruto, muito... Aquele realmente que eu falei, é militar, é do meu jeito, é assim, eu quero assim, assim assado acabou. Então, isso é tão importante, tanto que a igreja trabalhou em minha vida, em mudar o meu ser, o meu caráter, mudou, né? Mudou realmente completamente, algo extraordinário que Deus fez na minha vida. Então, eu sou muito realmente feliz com Deus na minha vida. Não tem algo extraordinário que Deus fez na minha vida. Mudou tudo no meu lar, na minha família, meus filhos. Não são perfeitos, sempre eu falei, não são perfeitos. E ninguém é perfeito. Eles não são perfeitos. Me deu trabalho. Mas ali, militarista, em cima. Mas assim, é extraordinário, gente. Isso é pelo parte da brincadeira, mas eu louvo a Deus porque a minha família, os meus filhos, a minha esposa, graças a ela, minha esposa, ela me levou para a igreja, os meus filhos, né? O que Deus fez. Tenho 2 netos, tenho uma neta e o meu netinho lá no Paraná. Nossa, extraordinário o que Deus fez. Até hoje, louvo a Deus. Cada momento, louvo a Deus que Deus tem feito. Maravilha. Pastor Mailton, nós sempre começamos aqui com os versículos da Bíblia, né? E hoje aqui com a nossa empolgação aqui de ter o nosso pastor cristão aqui acabou passando batido. Eu gostaria que o senhor deixasse um versículo da Bíblia aqui para a nossa audiência, tá? Que seja
eficaz para as pessoas lembrarem sempre da presença de Deus e buscar o Senhor? Você tem um movimento? Oxe, não há, vários, né? Vários. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilha. Tem coisa maravilhosa que é nada vai nos faltar, porque ele é o meu pastor. Maravilha. E eu acredito que eu estava justamente lembrando desse para falar. Eu pedi para falar. Porém, quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará nem do pouco, nem do muito, né? Muitas das vezes as pessoas falam, nada vai me faltar. E Jesus não palavra fala, não, mas não é assim não. Quando você tiver, Deus não vai te deixar faltar. Quando você estiver na escassez, Ele vai estar com você. Quando você estiver na bonança, Ele vai estar com você. Na enfermidade, na saúde, Ele vai estar com você. É isso, pastor? Exatamente. Tá certo? Certinho, né? Então, pastor Maio, mas foi uma honra, tá? Eu dei o senhor aqui no nosso podcast, o nosso primeiro podcast. Deus é mãe que não foi não, é na casa. É o nosso fundador. Não tem motivo, tá? A gente eu dei uma obra de Deus é mãe como amigo, né? O irmão Cristo. Ele me escolheu para estar fazendo a opção aí, né? Falando com as pessoas, as reportagens, ele fazia uma obra mais uma vez, né? E o nosso irmão tem algumas perguntas para fazer para o senhor. Opa! A questão do militarismo, né? Você entrou, o treinamento é igual do box do filme, ou já era mais tranquilo? Como é que é? Quando eu entrei, realmente nosso treinamento era mais puxado. Realmente era bem puxado mesmo. Não tinha exigência de estudo, porém da prática. Na prática, realmente era puxado. Era bem puxado. 6 meses, né? Você falou? 6 meses. Já foi direto tudo deixar tudo mais. E hoje é o contrário, né, pastor Mário? Então, não, hoje em dia o estudo, vamos dizer assim, é menor, porque a maioria das pessoas tem mais acesso, né? Uhum. E a prática, ela acaba sendo um pouco menor por causa de muitas situações que ocorreram. Exatamente. Um aluno ali que tiveram, sei lá, foram feridos, tiveram sequelas aí, muitas das vezes aí, né? Exatamente. Que nós temos aí. Uhum. Então, inverteu o papel. Aí, o senhor ficou quanto tempo sendo soldado? Eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei uns 15 anos, não fiquei 18 anos, lembrei. 18 anos eu fiquei como soldado. Mas foi culpa minha, porque eu deveria ter me dedicado, mas me acomodei. Me acostumei, aquele trabalho, aquela rotina, mas poderia ter sido um oficial hoje? Sim. Hoje eu sou o primeiro sargento, graças a Deus, porque mudou tanto, porque se fosse na época, tivesse continuado, eu tinha saído como a gente chamava Cabo Juruna. A gente chamava Cabo Juruna. Porque, assim, eu não posso te explicar exatamente, porque eu não me lembro. Mas não tinha mais nenhuma promoção para mim ali. Eu saio, era o último, Juruna, acabou. Isso. Mas não, graças a Deus, fui graciado em sair primeiro, em cabo, em sair terceiro, segundo, e embora como primeiro. Poderia ter ficado mais, eu ainda poderia ter ficado até mais 6 anos. Tem pessoal da minha turma que está lá hoje ainda. 8 anos depois que fui embora, tem pessoal da minha turma por escolha. E vai sendo promovido cada vez mais, né? Vai pela promoção. Tem amigos meus, tem um que foi agora embora, tem 15 dias que foi embora, que é a compulsória, chegou a certa idade e a compulsória te manda embora. Vai, porque a sua idade aqui a gente não quer mais não. Né? Já deu, vai embora. E ainda tem mais um também lá ainda, né, que está lá na ativa. Também eu poderia ter voltado, que teve uma época, ainda tem na verdade, né? Você que vai para a reserva mineral, você pode voltar. Você pode voltar, você vai trabalhar pode trabalhar no canil, mas você não vai sair para a rua, você não vai ter aquela operação. Exatamente, mais administrativo, né? Você trabalha no centro de operações lá do Copom, então é mais administrativo. Mas aí eu não quis voltar, porque eu trabalho com adestramento, e para mim é extraordinário, para mim eu sinto, é uma terapia, eu amo, vou repetir de novo, eu amo em adestrar cachorro. Seu pai, eu gosto, né? Porque não é. É bom? Dinheiro? Claro que é. Claro que é bom.
O quê? Maílton, pegando esse gancho aí do senhor falando de adestrador, o senhor faz esse tipo de trabalho particular? Como é que funciona? Particular, eu faço particular. Se a pessoa quiser te contratar, o Maílton adestrador, como é que ele faz para achar? Olha, tem o meu Instagram. No meu Instagram tem adestrador Maílton. Você pode entrar no adestrador Maílton. E tem o adestrador Nailton, que é meu filho. Nós dois trabalhamos juntos. Se acessar ali meu Instagram, tem nossos contatos ali, tem todo o nosso trabalho. Nós fazemos a nossa trajetória, né? E entrou lá no meu Instagram, adestrador Maílton, você vai encontrar meu telefone e lá vai ver o nosso trabalho de adestramento. Tá. Aí quando a gente fala aqui em contratar, é sempre no local do senhor ou o senhor vai até na casa da pessoa para poder fazer esse tipo de adestramento? Isso, nós fazemos um trabalho na residência. A gente, vamos lá, eu e meu filho, por exemplo, às vezes é separado, né? Tem cães, por exemplo, tem uma casa no Parkway, são 5 cães. Aí precisa de mim e do meu filho para a gente trabalhar os 5 cães, né? Agora tem lugar que só um cão, então eu vou lá sozinho. Então eu vou na residência da pessoa, a gente faz contato direitinho, vou na residência, pego o cachorro ali, trabalho próximo à residência ali. Né? Grande, pequeno. Tanto faz, seja pequeno, grande, valente, medroso, tanto faz. Então a gente vai lá, pega a residência, depois devolve para o dono, né? Esse é meu trabalho. Faço isso numa residência, por exemplo, faço 2 vezes, 3 vezes por semana e faço esse trabalho como adestrador. Maravilha. Então é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Geraldo? E só na telefone. Isso aqui foi, nós tivemos a honra de ter aqui uma aula de história de vida, né, de superação, querendo ou não, que é a superação aí do nosso pastor Maílton, né, para ele estar onde se encontra hoje, né, um pai de família, pastor, né, adestrador até hoje, um militar que foi exemplo aí na força onde ele se formou, né, teve aí seus altos e baixos, mas acabou tendo aí dado a volta por cima com a ajuda de Deus, né, pastor Maílton? Com certeza. Então, eu gostaria que o senhor falasse as palavras finais, a gente vai ficando por aqui, e esperando já o próximo convidado pode ser você que está nos assistindo, que vai assistir esse podcast aqui do Portal Sol Nascente, tá? Você, audiência aí, se tem alguma pessoa, alguma especialidade específica em profissão que você quer ver aqui no Portal Sol Nascente, deixa aí a mensagem, fique em contato, fala com o Fernando, a gente vai ter o imenso prazer de estar trazendo pessoas assim maravilhosas como o pastor Maílton, para estar trazendo aqui as suas histórias de vida, tá bom? Então, pastor Maílton, é com você. Opa, gente, eu quero agradecer em primeiro lugar, como eu disse, foi a primeira vez que eu participo de um podcast. Primeira vez que eu participo, fico muito feliz mesmo, sou muito feliz mesmo. Obrigado, Armando, obrigado aos irmãos, obrigado a cada um de vocês aqui, obrigado mesmo, sou muito feliz. Valeu a pena mostrar um pouquinho da minha profissão, do que eu era, o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez, e continua fazendo cada vez mais, o que Deus fez. Quero realmente agradecer. E fica realmente esse convite, venha, é tão bom. Eu me senti realmente livre, acolhido, me senti à vontade, né? Senti muita vontade aqui, recepção foi ótima, excelente, né? Olha, fiquei satisfeito mesmo, muito obrigado mesmo, agradeço. Oi? Duas perguntas que mandaram aqui. Oi? Opa! Perguntas aqui da nossa audiência. Algum cachorro já mordeu o senhor? Ih, bom, gostei da pergunta. Já, muitos cachorros já me morderam. Muito. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É o ossos do ofício. Né? Ossos do ofício. Já sim, já me morderam, já pegou perto do meu umbigo. Minha mão, tadinha. O cachorro já me mordeu, mas assim, olha, eu nunca desisti. Tem pessoas que é mordido, não quer. Tive aluno dessa forma, que foi mordido. Não, eu quero mexer com isso, não. Eu quero nada. E a gente tinha medo, não. E eu não, eu realmente
Fui mordido várias vezes mesmo, né? E sempre continuei com o meu trabalho, não desisti. É por isso que eu falei, eu amo trabalhar com adestramento de cães. Trabalho com prazer. É uma profissão que eu tenho com prazer, né? Hoje em dia também, hoje não está tendo muito Rottweiler, né? A PM a gente observa que a PM não está dando mais Rottweiler. É mais difícil? Como é que é? Não é difícil, é o cansaço. Quando você tem um Malinois, é um pastor Malinois, que tem gás, que trabalha o dia todo, o tempo todo, o Rottweiler, se você colocar, ele aguenta 1 hora, 2 horas, 3 horas de trabalho. É muito grande também. Muito grande, né? Mas é um excelente cão parfado. Mas, por exemplo, ele é mais difícil. Tem que farejar em cima desse ar-condicionado. Aí você tem. Como é que dá para você pegar? E muitas das vezes a gente tem que pegar no colo e levar para ver se está ali. Já a diferença do Malinois, já pega mais fácil. O senhor agora falou uma coisa interessante. Agora eu vou tirar uma dúvida minha aqui. Que a gente costuma ver alguns filmes. Eu lembrei agora do filme. O cara tinha um pitcher. Então, para ser um farejador, tem a raça específica ou pode treinar qualquer raça? Assim, tem todos os cães, ele tem o faro excelente, 244 vezes maior do que a do ser humano, por isso é fácil do cão ele identificar. Então o cachorro tem 244, se não fala a memória, vezes do que um ser humano. Então a gente vê mais pela vivacidade do cachorro. Se o cachorro gosta de brincar, se o cachorro gosta daquele brinquedo, por exemplo. Um cachorro malino, quer dizer. Isso, um cachorro malino, não importa. Se ele for malino, ele gosta até. Esse serve para fazer um trabalho, seja explosivo, seja droga, ele serve, não importa. O tamanho, não importa. Você tem ideia. Eu fiz o curso na Colômbia também, nem falei sobre isso, né? O cara viajou. Eu fiz um curso na Colômbia, tem 13 anos, se me fala a memória, tem 13 anos que eu fiz esse curso na Colômbia. Lá eles estavam usando, lá é complicado, lá, o cão lá, na casa das FAC lá, muitos cachorros morrem lá com explosivo. Ele anda no meio, vai na frente, sempre bota os cachorros na frente, mina, explode, cachorro vai embora. Por isso eles usam muito isso. Estados Unidos, se me fala a memória, lá na época, Estados Unidos bancavam os cães lá da Colômbia. Se me fala a memória, né? Não vou confirmar aqui, mas era um papo que falavam lá. Então bancava lá. Então tinha muitos cães lá. Quando eu estava lá, eram muitos cães mesmo. E eu vi um certo momento lá que eles estavam treinando rato para explosivo, para buscar detecção de explosivo. Cheguei a ver, o cara trouxe um rato lá numa maquete, igual essa mesa aqui, botou um explosivo lá e o rato foi procurar. Eu nunca tinha visto isso para mim. Eu nunca tinha visto. Somente eles estavam naquela mentalidade que os cães estavam morrendo muito com explosivo, com mina, essas coisas. Né? Então eles colocaram. Não sei como é que ficou. Tem 13 anos, então fiz o curso lá. Cheguei a ver realmente um rato fazendo, ele treinando um rato, mas não um canil lá, né? Foi uma ONG lá que fazia exatamente isso. Né? Hoje em dia já está mais, vamos dizer assim, mais avançada a tecnologia. Hoje em dia tem robô, tem ali que preserva ali praticamente quase 100% da vida do militar. Né? Exato. Tem ali robô ali, a gente consegue ver que hoje em dia tem robô, tem drone. Então tem vários amparados aí que preservam mais a vida do militar. Né? Exato. Aí, como eu te respondendo, então, qualquer cão que tenha aquele malino, ele serve para a detecção. E muitas das vezes a gente tem um pastor alemão lá que não serve para nada, só quer... Consegue, está debaixo d'água. Tinha outra pergunta, Getúlio? Já perguntando sobre sua mãe, se ela se converteu, como é que... Não. Infelizmente, ela morreu antes, né, de me converter. Certo tempo depois, que eu vim casar, ainda não tinha me convertido. Depois que mas felizmente não. E antes também tinha muita estética de colocar o rabo no cachorro, né? Era só estética mesmo, não era não. É estética mesmo. E hoje é proibido, né? Hoje em dia é difícil, né? Nem orelha hoje também não pode. Não pode amputar nem a orelha e nem a cauda.
Hoje em dia o cachorro é mais protegido do que antes, né? Hoje você Não, manda um cachorro. Hoje, se você deixar seu cachorro amarrado ali, se alguém denunciar, cadeia. Cadeia. Nossa. Gente, então é isso aí. Pastor Mailton foi o nosso convidado de hoje. A gente vai ficando por aqui. E na próxima a gente vai trazer aí, com certeza, mais um convidado. Eu costumo falar para o Germano aqui, nada mais, nada menos, assim como o pastor Mailton. Pastor Mailton, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Foi uma honra. Eu espero que onde o senhor passar, o senhor possa falar bem do nosso trabalho. Com certeza. E esse trabalho aqui foi feito para isso. Para estar mostrando histórias e ajudando o próximo. Nós estamos aqui para ser canal de bênção na vida de cada um de vocês que precisa, tá? E assim como Deus tem nos abençoado, com certeza nós vamos continuar sendo canal de bênção para abençoar a vida de vocês, a família de vocês e para a nossa comunidade, nossa Brasília ser cada dia mais abençoada. Tudo isso para a glória de Deus. Valeu, um abraço, ficando por aqui e nos vemos em breve.